Existem alguns conjuntos de imagens que são usados aí para avaliar, né, esses algoritmos de treinamento, de aprendizado de máquina, de reconhecimento de objetos, de reconhecimento de pessoas. Eu vou só falar rapidamente, né, tem o CIFAR, que contém 60 mil imagens de 32 por 32, com 3 canais, né, RGB, imagens coloridas, de diversas coisas. Então ela separou aqui em 10 classes. Tem os aeroplanos, automóveis, pássaros, gatos, cachorro, deer seria o quê? Veado mesmo, né? Frog, que é sapo, cavalos, barcos, né, navios e caminhões. Simplesmente ele pegou da internet, recortou, rescalou, e daí ele tem aqui 6 mil imagens de cada uma dessas classes. 6 mil gatos, 6 mil pássaros, 6 mil carros, 6 mil navios, etc. e tal. E daí tem a CIFAR 100, que é a mesma coisa, só que ela tem 600 imagens por classe e 100 classes. Aumentou o número de classes e diminuiu o número de imagens por classe para dificultar a vida aí do reconhecedor. Tem o MNIST, que eu já falei para vocês, né, que são 70 mil números escritos pelas pessoas em 28 por 28 pixels com um canal só que é tons de cinza, né? Os melhores classificadores lineares, lembram lá dos classificadores lineares? Eles atingem no máximo 12% de erro, no máximo 88% de acerto. Os classificadores gaussianos e as redes neurais tradicionais em torno aí de 1% de erro, né? O que conseguiu o melhor erro foi aquele que eu apresentei no outro slide, né? Que era 1% de erro, e as redes neurais convolucionais, elas acabaram conseguindo um erro bem menor do que 1%, a partir dessa mesma base de imagens aí, tons de cinza do MNIST. E tem um outro dataset mais novo aí, que é o ImageNet, que são imagens de maior resolução, 482 por 415 pixels, são 14 milhões de imagens, e 1 milhão delas, ela tem aqui a identificação do que tem lá com bounding boxes, que é essas caixinhas coloridas. Então aqui, ó, nessa imagem tem aqui um pássaro capturando um sapo numa lagoa aí, e existem competições de detecção, né, de qual sistema de visão computacional que melhor consegue detectar aí esses objetos dentro dessas imagens. Bem, pessoal, até, né, final do século passado, então, ano 2000, o que o pessoal usava aí de redes neurais eram as redes completamente conectadas. Então, é o algoritmo lá do Multilayer Perceptron com Backpropagation, né, em que você transformava essas imagens em vetores de características, né? Então, você pegava essa imagem aí de 482 por 415 pixels e transformava ela num vetor de 200 mil valores, ou tons de cinza, ou colorido, né? Se for colorido, daí é 200 mil vezes 3, 600 mil valores. E dava isso daí para a rede neural e dizia, me diga se tem algum pássaro nessa imagem. Me diga, né, se tem algum sapo nessa imagem. Então, um problema bem razoável aí, que humano nenhum seria capaz de fazer baseado nesse vetor maldito de números. Mas olhando a imagem, todo humano consegue reconhecer com maior facilidade. Vamos ver aí como que as redes neurais completamente conectadas, as Fully Connected Networks, com o algoritmo Multilayer Perceptron e uma camada escondida, tratavam esse problema. Então ela pegava isso aqui, transformava num vetorzão, e daí passava para uma rede neural, e a rede neural tinha lá 10 saídas e tinha que dizer qual delas estava ativa e as outras 9 inativas, certo? Então, às vezes tinha uma camada com 768 entradas, às vezes colocavam aqui 300 neurônios na camada escondida e 10 na saída, né? E deixavam rodando horas e horas e horas o treinamento disso daqui. Por que ele não atingia 100% do treinamento? Porque a rede neural não é treinada assim, ela é treinada com um determinado conjunto de padrões. Só que o pessoal que fazia os testes, ele pegava outros padrões que não estavam no treinamento, certo? E daí a rede neural não atingia 100%, atingia lá 90%, 95%, as melhores que foram feitas lá no 98%, lá atingiram 99% de acerto, com padrões que não eram utilizados para treinar a rede, certo? Então, essa rede, ela tinha um problema aí de demorar para treinar, né? Porque ela tinha total conexão, né? Das 768 entradas com todos os 300 neurônios da camada intermediária e todas as 300 saídas com todas as 10 saídas da camada de saída. Então, o pessoal atingiu os melhores resultados com o dobro de unidades na camada intermediária, né?
Então, se tinha 760 entradas, tinha lá 1.500 unidades na camada de entrada, que dava um total aí de 10 a sexta milhão de parâmetros, né? 1 milhão de números de pesos, né? E sem contar de horas, e talvez dias, talvez meses de treinamento para ajustar isso daí para os padrões lá, para os 70 mil padrões do MNIST, né? Então, as redes completamente conectadas, que era a melhor tecnologia que existia até final do século XX, ela tinha grande quantidade de parâmetros e risco de overfitting, a gente já falou um pouco sobre isso. Imagens de alta resolução acabava não conseguindo processar. Por quê? Vou passar uma entrada com 600 mil números para uma rede neural. Nossa, é impossível de treinar na época. Hoje em dia também é impossível, mas hoje em dia está ficando menos impossível. Mas na época era absolutamente inimaginável. E o tempo de computação nos processadores lá do século XX, né, observem, hoje em dia você tem um processador aí umas 100 vezes maior que o melhor processador de 1999 dentro do celular de vocês. A lei de Moore aí, aplicada há 20 anos, né, então os computadores lá da época eram bem pré-históricos, considerando o que a gente tem de poder de processamento hoje em dia. Né? Eu usava os PCs XTs com 4 megabytes de memória RAM. É uma coisa imaginável para as tecnologias de hoje. Então, as redes completamente conectadas, ela demorava muito para treinar e não obtinham resultados tão grandes assim, tão bons assim, né? Mas ninguém sabia como fazer melhor naquela época. Elas tinham essa estrutura espacial das imagens totalmente desmontada, né? Porque ela pegava um desenhado e ela convertia num grande vetor. Então, o que a gente usa para reconhecer o na verdade, é a estrutura espacial, né? Como é que está o risco aqui, né? E a hora que você lineariza num vetor, os pixels próximos podem estar bem distantes lá no vetor, certo? Então, a própria rede teria que detectar as dependências existentes na estrutura espacial, e isso era extremamente complexo para fazer com redes de uma camada. Beleza? Bem, as pessoas percebendo isso, e a partir de estudos sobre a fisiologia, eles começaram a perceber que isso daí não tinha plausibilidade biológica. Não é assim que as redes neurais do cérebro dos animais e dos humanos funcionavam. E eles começaram a puxar ideias aí dessas redes neurais e trouxeram o conceito de convolução, que deu origem às redes neurais convolucionais, ou Convolutional Neural Networks, ConvNets ou CNNs, que a gente encontra aí na internet. Né? Sempre que você encontrar um desses termos aqui, está falando da mesma coisa. Tá? Então, isso aqui teve origem, na verdade, lá no experimento de 1968 do Hubel e Wiesel, do gatinho. O professor Gustavo comentou isso rapidamente na semana passada, né? Eles botaram um gatinho aqui, colocaram um monte de eletrodo no córtex visual do gatinho, e daí eles faziam ele olhar fixamente para uma tela e começavam a passar imagens nessa tela, imagens preto e branco. E eles perceberam que tinham neurônios no cérebro do gatinho que só ativavam quando a imagem tinha riscos horizontais, outros que só ativavam quando era risco vertical, outro que só ativava, um neurônio que só ativava quando era um risco 45 graus para a direita, outro que só ativava quando era risco 45 graus para a esquerda. Eles acharam isso interessante, né? Poxa, mas como é que tem esses neurônios aí que detectam essas coisas? E daí é interessante, porque suponha que você tenha lá o teu olho olhando vários riscos de pouca inclinação. Tá vendo aqui, ó? Um em cima do outro. O que a gente reconheceria como sendo um monte de riscos com essa inclinação um em cima do outro? A gente reconheceria como um, né? O número 1. Tá vendo aqui, ó? Um monte de risco um em cima do outro, mais ou menos com a mesma inclinação. Então eles começaram a teorizar sobre, poxa, o cérebro humano deve ter aí os detectores de características básicos. Daí eles descobriram também que tinha lá os detectores de bola, sabe? De claro no meio, escuro em volta, e claro em volta, escuro no meio. E daí eles começaram a teorizar sobre isso daí. Né? Tem aqui o link, se o pessoal depois quiser ver o vídeo no YouTube, dessa experiência do Hubel e do Wiesel. E a rede neural convolucional nada mais é do que a trazer essa ideia, e eles chamaram isso aí de convolução, já vou explicar por quê, mas trazer essa ideia de detectores de características simples para o mundo das redes neurais artificiais. Então, uma rede neural convolucional é adaptada para explorar correlação espacial entre pedacinhos das imagens, inspirado no cérebro visual e nesse estudo aí do gatinho. Então, observe, ela é uma rede de propagação adiante, ou feed forward, né?
igualzinho à nossa rede Multilayer Perceptron, só que ela tem algumas diferenças. A primeira diferença é que ela trabalha com uma hierarquia de detectores de características, que permitem você identificar que um 5, na verdade, é uma linha horizontal em cima, depois conectado ou próximo com uma linha vertical que desce, e depois algumas linhas mudando o ângulo aqui, formando um semicírculo, que tem uma coisa escura no meio e um claro em volta. Estão vendo aí como que se conecta esses 5 com esses detectores de características, né? Então, a ideia é relativamente simples, o problema é como que a gente põe ela em prática. E aí que está o avanço das redes neurais convolucionais, que elas têm essa cara aqui. Então, uma rede neural convolucional, ela pega uma imagem, e daí ela pega cada parte da imagem e aplica algumas operações de convolução. Aí depois ele usa um conceito aqui chamado subamostragem ou pooling, e ele faz isso de forma repetida. Então, é uma camada convolucional e uma camada de pooling, seguido de uma outra camada convolucional e a camada de pooling, e daí a hora que chega um ponto aqui, ele coloca uma rede multilayer perceptron totalmente conectada, e aqui no final dessa rede multilayer perceptron, ele tem aqui os neurônios que reconhecem cada um dos objetos da imagem. Então aqui tem um neurônio que é ativo quando tem um gato na imagem, que é ativo quando tem um cachorro, que é ativo quando tem um bote ou um barco, e ativo quando tem um pássaro. Então, observe, a nossa rede neural tradicional, rede neural, né, multicamadas, totalmente conectada, ainda existe aqui, só que ela é apenas a última parte, né, as últimas camadas da rede neural convolucional. E aqui no começo eu tenho essas camadas de convolução e essas camadas de pooling ou subamostragem. Eu já vou explicar como que isso funciona, mas observe, a rede neural convolucional ela é uma coisa maior do que as redes neurais tradicionais, as redes neurais multilayer perceptron, com uma ou mais camadas escondidas. Ok?